nós vamos adentrar regras para compreender os 10 mandamentos. Tá? Vamos abrir todos em Êxodo 20. Bom dia, Gabriel. Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 17 é o decálogo, né? Os irmãos vão ver que a gente vai sempre usar termos intercambiáveis, decálogo, depois 10 mandamentos, decálogo é 10 mandamentos. Êxodo 20, do 1 ao 17, um dos propósitos né, dos estudos é que nós sejamos aperfeiçoados, entendamos o mundo pela perspectiva da palavra dele, da palavra de Deus, não do mundo, da palavra de Deus. E algo prático, vamos colocar assim, ao final dos estudos, né, lá no final, esperamos que todos nós tenhamos de pronta resposta saber os 10 mandamentos de cor. Então, vamos perguntar assim, qual é o 8º mandamento? A pessoa vai saber, não furtarás. Qual é o 4º? O 4º é sobre o dia de descanso, é o sábado. Qual é o 1º? Não terás outro Deus diante de mim. Porque isso é algo que os cristãos sabiam e se perdeu. Porque nós vivemos em um cristianismo hoje em que o Antigo Testamento é desprezado, como se fosse uma palavra de Deus inferior, e o Novo Testamento como se ele sobrepujasse o Antigo Testamento. Isso não é bíblico. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, na mesma intensidade que o Novo Testamento é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos diz, tudo que foi escrito para nós. Ele está falando do Antigo Testamento. Quando Romanos está sendo escrito, o Novo Testamento não tinha sido completado. Então, o Antigo Testamento é para a instrução na fé. É para que nós possamos compreender como andamos nesse mundo, também, assim como o Novo Testamento. É claro que nós devemos, com a lente correta, entender a dispensação que nós estamos. Nós não estamos mais na dispensação da antiga aliança, mas estamos na dispensação da nova aliança. Contudo, a palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável. Vamos ler todos juntos, Êxodo 20, do 1 ao 17. Vamos ler todos juntos. Diz assim, vamos. Então falou Deus. Vamos do 1 ao 17. Tá? Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém, meus irmãos.
É interessante, algumas igrejas, na parte de confissão, de contrição de pecados, confissão de pecados, algumas igrejas têm o costume de ler o decálogo todo, para que nós sejamos expostos à nossa pecaminosidade. O decálogo, ele expõe que nós não conseguimos cumprir. Por quê? Como o irmão Israel, foi o irmão Israel ou o irmão Bruce, não vou lembrar agora quem deu a aula, que aqui os 10 mandamentos é um resumo da lei moral. O que é aqui? O que nós estamos vendo? Do primeiro ao 10º mandamento é a lei moral. E é um resumo da lei moral. É um resumo. Outras partes das escrituras, por exemplo, vão tratar sobre o não adulterarás. O não adulterarás aqui é um resumo sobre castidade, moralidade sexual e essas questões relacionadas à sexualidade. Tá? O nosso Deus tem a falar sobre sexualidade, sobre relação entre homem e mulher e assim por diante. Então, hoje nós vamos ver regras para compreender os 10 mandamentos. A pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster. Por que regras? Porque a gente precisa ter um princípio para compreender os 10 mandamentos. Assim como nós precisamos ter um princípio que a gente chama de uma hermenêutica para lermos a Bíblia. Todos nós temos regras para ler a Bíblia. Ou regras bem delineadas, ou regras não bem delineadas, mas todos nós temos. Então, por exemplo, quando nós estamos lendo o texto da Palavra de Deus em que fala sobre a divindade, sobre as pessoas da divindade, e a Palavra de Deus cita apenas o Pai e o Filho, qual é a regra hermenêutica que nós temos? Que Deus é trino. Então, quando nós lemos um texto em que a Palavra de Deus está falando apenas do Pai e do Filho, nós entendemos que não há apenas o Pai e o Filho na divindade, mas que naquele contexto há o propósito de enaltecer as obras do Pai e do Filho, como há um contexto da Palavra de Deus que tem o interesse de enaltecer a obra do Espírito. Então, quando nós vamos, por exemplo, para Romanos 8, que a gente está vendo no finalzinho ali, que está falando do Espírito Santo, se a gente não tem uma boa regra hermenêutica, nós vamos o quê? Vamos esquecer da obra do Pai e do Filho, e vamos chegar só no Espírito Santo e nós vamos entrar em parafusos. Então, quando a gente fala em regra, parece o quê? Parece que a gente está colocando coisas para dentro do texto. Na verdade, não. A questão é, a gente tem que ter regra. Mas as regras têm que ser bíblicas. A gente vai ver que a regra que nós vamos estudar hoje são regras que partem da própria palavra de Deus. Que a própria palavra de Deus busca delinear um solo para que nós a entendamos. Um princípio reformado qual é? Bíblia interpreta Bíblia. Esse é um princípio reformado que nós não negociamos. Essas regras vão mostrar outras partes das Sagradas Escrituras que requerem uma forma de se interpretar o decálogo, os 10 mandamentos. Porque senão a gente vai chegar, mais uma vez, como a gente sempre está falando aqui, não adulterarás. Ah, é só não adulterará, então pornografia não é pecado. É isso? Não é isso. A gente entende que os pecados que estão ali, desse gênero aqui de adultério, estão anexados. Tá, se essa é a regra, por que a gente não usa essa mesma regra para o dia do Senhor? Se essa é a regra, por que a gente não usa essa mesma regra para o segundo mandamento, que é não farás imagens? Porque se o adultério, ele pode ser expandido para os pecados semelhantes, de maneira que a esposa não quer ver o marido consumindo pornografia, ou a mãe vendo seu filho consumindo pornografia, mas porque nós que temos uma interpretação correta da Bíblia, que essa amplidão que o adultério aqui está abrangendo, por que quando a gente chega no segundo mandamento, a gente fala, não, a gente pode fazer mais de Jesus. A gente pode fazer mais de Jesus. Por quê? Tem uma arbitrariedade de regra. Eu uso uma regra para o 7º, mas eu uso uma regra completamente diferente para o segundo mandamento. Perceba que nós vamos ter uma arbitrariedade. Aí bota o quê? Uma incoerência. E a palavra de Deus não é incoerente. A palavra de Deus ela é coerente. Então essas regras elas vão servir nesse pano de fundo, a fim de que quando nós adentremos do 1º ao 10º mandamento, nós tenhamos ela por detrás. Essa é a regra. Porque tanto é que da primeira regra, a regra 4, nós vamos passar um pouco mais rápido. A primeira e a segunda ainda mais rápido ainda, porque o Israel e o Vinícius já abordaram. Né? Mas terceira e quarta, a gente vai tentar se deter mais, salvo engano, da 7ª e 8ª. Mas vamos por parte.
Lembrando, meus irmãos, é um estudo. Os irmãos podem levantar a mão a qualquer momento, cooperarem, perguntarem e assim por diante. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Tá, então essa é a pergunta. O estudo todo vai ser norteado por essa pergunta. Todo estudo. Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeira regra, que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, a retidão dela e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo o pecado. O irmão Israel já deu um estudo sobre isso. A gente pode voltar de ponto a ponto. Irmãos, nós concordemos, se ainda não ficou claro, agora é o momento de nós voltarmos um pouco no estudo e demonstrarmos que a lei de Deus é perfeita. Ficou claro para todos nós que a lei de Deus é perfeita? Ficou claro para todos? Todos. Certo? Ficou claro. Ficou claro para todos que ela requer inteira obediência para sempre e requer que nós sejamos perfeitos? Claro? Ficou claro? Ficou claro, não ficou? O irmão Israel deu esse estudo, o irmão Vinícius deu esse estudo. Então, isso aqui é muito importante. A questão é, nós conseguimos obedecer perfeitamente? Aí não, isso também ficou claro, certo? Ok, isso é muito importante. É um pressuposto daqui para todos os estudos que vão vir. Quando nós chegarmos à exposição do primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento e o quarto mandamento, que é o mandamento em que mais nos constrange, por quê? Porque do primeiro ao terceiro e do quinto ao 10º é algo que está ligado muitas das vezes ao interior do homem. Eu não tenho como sondar se o Douglas, se o Fernando, o Danilo, o Israel, o Vinícius, se eles têm deuses no seu coração. Eu não consigo sondar isso. Só Deus sabe sondar. Só Deus consegue sondar. Ninguém consegue sondar isso. Então a gente consegue esconder o nosso pecado. Primeiro mandamento, eu consigo esconder? Eu consigo. É só não adorar santos, falsos deuses. E eu consigo esconder. Mas talvez no meu coração tenha mamão, tenha dinheiro, tenha um presente século. Talvez eu tenha erigido ídolo, mas eu consigo esconder. Agora, o quarto mandamento, por que nós temos nós não gostamos do quarto mandamento? Porque o quarto mandamento expõe nosso pecado. O quarto mandamento, eu não consigo pecar sem que meu irmão veja. Aí, qual é a objeção que se levanta no quarto mandamento, que deveria se levantar também do primeiro ao 10º? Tudo. Não, mas isso é impossível cumprir. Parabéns, isso é a lei de Deus. É impossível cumprir. É isso mesmo. Porque alguns vão dizer que, não, o catecismo ele é legalista, porque ele coloca um padrão tão alto que é impossível cumprir. Mas, meus irmãos, a lei de Deus não é perfeita? Então, a lei de Deus é perfeita, Deus é perfeito, Deus é santo, e nós conseguimos cumprir o mandamento perfeito e santo? Então, nós estamos glorificados. Então, nós nem vamos passar pela morte. Então, daqui em diante, se todos nós concordamos que a lei de Deus é perfeita, nós não podemos, no nosso interior, dizer, não, mas isso aí é inalcançável, então eu não vou seguir. Não isso. É inalcançável porque é lei de Deus. A lei de Deus, qual é um dos propósitos? Qual é um dos propósitos que a gente viu em Romanos e vimos aqui nos estudos? Para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, realmente, ninguém aqui nessa manhã, ninguém no mundo hoje, ninguém consegue cumprir o primeiro mandamento. Ninguém. O marido mais solícito, o marido mais amoroso, o marido exemplar, ele não consegue cumprir o 7º mandamento. O pai, que é o exemplo de pai, ele não consegue cumprir o 5º mandamento. O exemplo de filho, ele não consegue cumprir o 5º mandamento. Em sua integralidade. Isso significa que nós não iremos buscar cumprir? Não, aí é outra história. Significa isso. Significa que nós iremos por devoção e ações de graças, porque esta é a vontade de Deus. Se Deus quer que nós pratiquemos isso, por amor a Deus, nós buscamos seguir os seus mandamentos. Jesus Cristo fala, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E nós já deixamos esse pressuposto. Os mandamentos do Senhor não são meios de salvação no pacto da graça. Ninguém é salvo por cumprir a lei.
Ninguém. A gente é salvo porque um cumpriu a lei. Jesus Cristo cumpriu em nosso favor. E agora nós voltamos para a lei com um coração grato que busca testemunhar Deus no mundo e busca cumprir aquilo que Deus requer. Porque assim como um marido que ama a sua esposa deseja fazer a vontade da esposa, e a esposa que ama o marido deseja fazer a vontade do marido, se nós amamos o nosso Deus, nós buscamos fazer a vontade do nosso Deus. Então não é para salvação. Ok? Segunda regra, que a lei é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos, a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e o procedimento. Como eu não sou muito bom em interpretação de texto, como eu gostaria de ser, eu perguntei ao Vinícius ontem se dava para entender uma interpretação dúbia. Porque parece que esse como as palavras, as obras e ao procedimento está ligado às outras potências da alma. Aí o Vinícius falou, não, pode também, mas também pode estar ligado a todo o contexto. Né? Pode estar ligado a todo o contexto. Mas é interessante que isso é uma tradução. No inglês não tem o como logo. É o bem como. Isso muda. Por quê? Bem como essas outras coisas que estão ligadas, mas não é necessariamente o resultado da primeira proposição. Como assim? Por exemplo, todas as outras potências da alma. Ou uma tradução seria todas as faculdades da alma. O que isso implica? Eu vou ressaltar só esse ponto, porque o outro irmão Vinícius e o irmão Israel já falaram. Implica, por exemplo, a criatividade humana. Então, aquele que tem um dom, né, um talento, vamos usar dom, um talento para escrever uma poesia, é uma faculdade da alma, ele tem que fazer isso seguindo a lei de Deus. Aquele que tem um talento de compor, ele tem que seguir a lei de Deus. Aquele que tem um talento de pintar, ele tem que pintar de acordo com a lei de Deus. E assim por diante. Isso também envolve essas outras faculdades da alma. Tá? No interior da alma humana que vai ser expresso. Ou seja, alguém não pode se dizer cristão e ser dicotômico. Não, eu sou cristão, mas a história que eu escrevi, por exemplo, como um autor, a história que eu escrevi é totalmente ateísta. Não pode. Eu sou cristão, mas a música que eu escrevi é completamente imoral. Não tem como. Não tem como. Eu estou falando aqui que o cristão ele tem que compor música, somente música direcionada a Deus. Ele pode escrever, por exemplo, uma música direcionada à sua esposa. Mas que isso esteja contemplando a palavra de Deus. Isso vai estar indiretamente ligado a Deus, como o Cântico dos Cânticos. A gente vê algo ali que revela Deus para nós. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos seguir? Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Terceira regra, que uma e a mesma coisa, em aspectos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Como assim? Por exemplo, a avareza é idolatria e por isso proibida em 2 mandamentos. Ou seja, um pecado, ele pode estar relacionado à quebra de 2 mandamentos, e não exclusivamente à quebra de um mandamento somente. Quando Jesus fala aquele que olhar com intenção impura adulterou, isso está ligado ao quê? Ao 7º mandamento. Ao 7º mandamento. Mas se envolve a cobiça, também tem por extensão o 10º mandamento. Jesus ressaltou que é um pecado, adultério, mas isso não exclui que a pessoa também cobiçou. Olha só, versículo 17 de Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olhar com intenção impura é quebra do 10º. Mas é quebra do 7º também. Talvez os fariseus, os religiosos da época achavam que no máximo era quebra só o 10º. Eles não eram adúlteros, porque a palavra adúltero é forte. Mas segundo a lei de Deus, eles eram adúlteros sim. Eles quebraram o 10º e quebraram o 7º. Tá? Então é isso que está querendo dizer, que uma e a mesma coisa, em aspectos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Ok? Bom, a avareza e a idolatria está ligada ao 8º, não furtarás, você vai ver que tem um preceito positivo, e está ligado ao 1º mandamento. Né?
Não terás outro Deus diante de mim. Quando a pessoa ela é avarenta, como ela quebra o quarto mandamento? Como ela quebra o oitavo mandamento? Se não furtarás. O irmão Israel o irmão Vinícius já falaram aqui, é um resumo da lei moral. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Efésios. Certo? Efésios diz isso. Portanto, o avarento, ele quebra o oitavo mandamento. Porque ele já não trabalha mais para acudir ao necessitado. Ele trabalha para acumular tesouro nessa terra. Mas ele não quebra só o oitavo mandamento, ele quebra o primeiro também. Porque ele tem outro Deus, chamado Mamon, no seu coração. Então ele quebrou 2 mandamentos. Então essa é a terceira regra. Que uma e a mesma coisa, em aspectos diversos, é exigida ou proibido em diversos mandamentos. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Essa quarta regra parece complexa, e a gente não vai se atentar muito hoje, porque os estudos vão ser baseados nisso. A gente vai ver o quinto mandamento, por exemplo. Honra teu pai e tua mãe. Tem uma promessa, para que se prolongue os seus dias na terra. Concordam comigo que tem uma promessa aqui? Se você honra teu pai e tua mãe, a promessa é, seus dias serão prolongados. O que aqui está falando? A quarta regra. Se tem uma promessa, também tem uma ameaça contida. Porque se quando eu honro, eu tenho uma prolongação dos meus dias, quando eu desonro, eu tenho uma brevidade de dias. É isso que está aqui ligado. A gente não vai abordar isso porque os estudos todos, a partir da próxima ou da outra, vão ser baseados nisso. O que é exigido no primeiro mandamento? O que é proibido? Qual ameaça está inclusa? Qual promessa está inclusa? Vamos ver isso. Tá? Não matarás. É só não matar? Não é só não matar. É também fazer de tudo para que a vida seja promovida. É a promoção da vida. Não é somente não matar. Tá? Então é nesse sentido. Então, onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexada, a ameaça contrária está inclusa. Em onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Meus irmãos, isso é muito importante porque muda a forma que nós olhamos para o decálogo. Porque muitas pessoas olham a fé cristã e falam, poxa, a fé cristã é baseada só no não pode. Sei quem já ouviu isso. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E talvez uma justificativa que aqueles que se apartam da fé e têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus possam demonstrar sua prova, né? Olha só, vejam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm apenas 2 mandamentos que não começam com não. Quais são os 2 mandamentos que não começam com não? Quais são, meus irmãos? Os 2 mandamentos que não começam com não. Quais são os 2 mandamentos que não começam com o não? Lembra-te. Eu lembro-te. Apenas o 4º e o 5º mandamento, de 10 mandamentos, não começam com o não. Apenas esse. Aí com isso, irmãos, você viu, o Deus dos cristãos é um Deus muito mais proibitivo. Ele só quer proibir. Por quê? Porque eles não têm uma hermenêutica bíblica, uma interpretação bíblica correta, e eles vão de uma maneira completamente aquém interpretar 10 mandamentos. O que o irmão Israel, vamos abrir Mateus 22? Mateus 22. Mateus 22, versículo 37 a 40 foi o estudo do irmão Israel. Uma das coisas que o irmão Israel abordou. É perguntado a Jesus. Mestre, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Está perguntando sobre a lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Isso não é negativo, isso é positivo. É uma ação que deve ser feita de amor.
Ou seja, o primeiro ao quarto mandamento, ele não tem apenas a intenção de proibição. Antes disso, ele tem a intenção de um dever positivo. Qual o dever positivo? Amar. Amar o seu Deus. Amar o seu Deus. É por isso que nós falamos, irmão Israel, irmão Vinícius, de que os 10 mandamentos são apenas um resumo. Qual é a prova disso? Jesus mesmo. Jesus está dizendo que, olha, do primeiro ao quarto, vocês estão achando que é só um não, não. É um dever positivo. É amar. Ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, honra teu pai, aí não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Do 6 ao 10, todos esses nãos é do resumo que o Jesus aqui está fazendo um resumo do resumo. Está falando que não, é o positivo. É amar o teu próximo. Nossos primeiros próximos, vamos colocar assim, são os pais. Estou falando do primeiro próximo na ordem cronológica da vida, tá? Na ordem cronológica da vida. Os pais e os irmãos. Irmãos aqui de sangue, que eu estou dizendo mesmo. De próximo. Depois, a gente vai para a vida social. Aí é o próximo, todo mundo que tá. Depois a gente casa. O próximo mais próximo é a esposa. O marido. E os irmãos na fé, e a esposa também quando é cristã, né? E o esposo também quando é cristão, é além disso. É amar com o padrão de Cristo. Tá? Então, a gente passou rápido, essas regras a gente não pretende que fique inculcada essa regra 3 e 4, porque a gente vai ter todo um estudo sobre isso. Mas basicamente ficou compreendido? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer abordar algum assunto? Não? Tá, vamos seguir. A gente vai, evidências bíblicas, depois os irmãos podem abrir, como a gente não quer se ater a essas regras, porque vão ter vários estudos, a gente vai ter momentos em que veremos isso. Então, ali nós vemos um desejo pecaminoso que quebra de uma vez dois mandamentos. A gente vê o mesmo pecado pode haver tanto a cobiça quanto o assassinato. O amor ao dinheiro envolve também muitos outros tipos de pecado. Aspectos positivos e negativos da observância do sábado. Aspectos positivos e negativos do temor a Deus. E aspectos positivos e negativos do quinto mandamento. Pois bem, agora eu gostaria de uma contribuição dos irmãos relacionada ao decálogo. Tá? Aos 10 mandamentos. Que atividades da vida humana, ou seja, na nossa vida cotidiana, no matrimônio, no trabalho, na relação familiar, na política, por exemplo, que agora a gente vai votar, agora em outubro, né? Que atividades da vida humana refere-se à lei moral? Que atividades? Alguém quer responder? Que atividade da vida humana a lei moral contempla? Ou seja, a lei moral abrange. Gente, não é pegadinha não, tá, gente? Isso aqui não é... Algumas vezes a gente traz perguntas de pegadinha, mas essa não é. Que atividade... Eu vou te falar. Resposta. É. Por exemplo. É mais fácil com exemplos, né? Vai lá. No nosso trabalho, por exemplo, né? Quando estamos trabalhando aquém daquilo que nós devemos entregar no nosso trabalho, nós quebramos o 8º mandamento. Nós furtamos o tempo, né? A quebra do 8º mandamento. Aspecto do trabalho. Né? Isso aí. Você dá o melhor para que você recebe, né? Contra a prestação e você entrega a quem. Então, sim. Você está em dívida, né? Sim. Com Deus primeiramente, depois com o seu patrão. Sim. Ou seu cliente, o cliente de Sim. maneira, né? Por exemplo, no meu caso, trabalho com marketing, publicidade. Se no meu trabalho eu utilizo todas as técnicas que o marketing contemporâneo requer, eu quebro o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. E hoje, a gente até conversou isso pós-EBD,
Hoje nós temos cursos de Bíblia usando mentira. Compre esse curso para conhecer mais a Deus por R$ 97,00 dentro das próximas 4 horas. Senão o preço vai subir. Você entra amanhã, está R$ 97,00. Isso é mentira. Um curso, primeiro eu não vou nem entrar na questão de vender para conhecer mais a Deus, não vou nem entrar nessa esfera, né? Mas um curso cristão de pastores usando mentira para que nós sejamos enredados a comprar naquele momento. Sabe o que isso tem por detrás desses marqueteiros, que provavelmente devem ser marqueteiros cristãos? Provavelmente devem ser. É que, não, a lei de Deus, ela é para a esfera religiosa, ela é para o meu devocional. Mas para o meu trabalho, não. Para o meu trabalho, não. Então eu faço o que dá resultado. E realmente, se a gente usar isso que o pessoal chama de gatilhos, vai dar mais resultado, de fato. É muito mais fácil, a gente vê isso na política, é muito mais fácil convencer com a mentira do que com a verdade. É muito mais fácil. Aí por causa disso nós seremos servos da mentira? Porque me dá mais lucro? Aí perceba, que a gente estava falando anteriormente de uma das regras. Vamos supor que eu esteja usando mentira para resultados comerciais. Eu não quebrei só o nono, quebrei o nono. Quebrei o oitavo. Porque eu estou sendo avarento, eu quero dinheiro. E quebrei o primeiro. Eu quebrei o primeiro também, porque eu estou dizendo assim, Senhor, meu Deus, ó, o Senhor manda na igreja. Na minha esfera, na publicidade, no marketing, quem manda são os patronos do marketing. Tu não mandas aqui. Não, aqui é a selva do capitalismo. A selva do capitalismo manda aqui. E aí nós temos mentiras e mais mentiras. A política também, né? A gente conversamos, né, exatamente com um amigo que inclusive, é cristão, né? Mas ele falou de forma tão natural, depois foi exposto, ele ficou meio constrangido com a gente. A ideia da política no sentido, ele participava, né, junto com a gente, dos estudos e tudo mais. Aí, uma conversa sobre política, ele envolvido com política, né? Ele trouxe algumas questões tão naturalmente que envolvem questões morais mesmo na esfera política, né? De enganar, até de jogar jogo com pessoas que você sabe que são reconhecidamente imorais, né? São mentirosas, estão envolvidas com coisas erradas. Mas ele falou no sentido, tipo assim, a política tem que jogar o jogo. Né? Você tem que jogar o jogo na política. Né? E nós repreendemos ele lá na hora. Mas essa é a mentalidade brasileira, né? Na esfera pública, que envolve política, trabalho e tudo mais, a gente não tem uma inclinação natural de ter um raciocínio bíblico, né? Tipo assim, nós somos guiados pela manada. A manada tá seguindo, a gente acaba seguindo também. A gente tem uma consciência, cara, qual lei de Deus, qual mandamento que eu estou violando, né? Será que isso aqui glorifica a Deus? Como você falou, para glorificar a Deus, a gente vem acompanhado de guardar os mandamentos dele. Não tem como desassociar. Eu glorifico a Deus aqui porque meu coração, Deus sabe que eu sou sincero, e na prática eu estou quebrando os mandamentos dele, nem me importando com isso. Né? Não tem como você falar que ama e que glorifica esse Deus se você desassocia Deus dos seus mandamentos. Né? Nós vemos em Romanos que é a expressão de quem Deus é. Então, acho que a política tem muito isso. A questão do dia do Senhor, então, que algumas coisas que nós vamos ver, né, que são corretas, passam a ser incorretas nesse dia, né? Mas é um raciocínio que a gente sabe de quem tem sem raciocinar, sem distinguir, né? Sim. Um dia, esse dia é diferente. O casamento também, a dois também, a vida a dois também. Tem bastante coisas que a gente quebra ali do mandamento com a esposa com o marido também. Tem várias realidades, né? Quando eu vi a pergunta, eu fiquei com a cabeça queimando aqui, tentando pensar o que não é alcançado pela lei moral. Primeiro ponto, tudo é alcançado pela lei moral. Isso aí. É tudo. Aí Tudo. a gente foi dando exemplos e eu pensando assim, cara, eu não conseguiria dizer o que não é alcançado pela lei moral. Isso aí. Que atividade da nossa vida não é
beber água, a lei moral alcança? O fato de... Eu estou falando questão simples, Douglas está levantando um ponto importante aqui. O fato de eu beber água alcança algum aspecto da lei moral? Sim. Sexto mandamento. Não matarás. Estou promovendo a minha saúde. Estou promovendo a vida. O fato do Douglas e a Jéssica, por exemplo, todos os dias cuidarem da Mel, não contempla apenas o quinto mandamento. Contempla também o sexto. É uma vida que depende deles. Mas vai lá, Douglas, siga. Não, é justamente isso. A pergunta seria muito difícil se nós tentássemos pensar no contrário. O que não é, que atividades da vida humana não se refere à lei moral? Isso aí. Não sei. Nenhuma. Tudo é moral? Para o homem, tudo para o homem moral é moral. Agora, nem tudo em si é moral. Por exemplo, um objeto científico em si. Aquele objeto científico em si é moral? Não é. Tudo bem? Não é. Agora, o investigador que vai para aquele objeto estudar, por ele ser um agente moral, ele não consegue dissociar a moralidade do seu objeto de estudo. Então, porque ele é um ser moral. Mas toda atividade humana é moral? Em qual sentido? Assim, que atividades da vida humana referem-se à lei moral. Sim. No sentido de, por exemplo, um ato de arrastar a cadeira. É uma atividade humana. Sim. Isso é moral? É porque ela está dentro de um contexto. O ser humano, por ser um ser racional, ele não vai arrastar a cadeira por arrastar. Ele pode arrastar a cadeira para tirar a cadeira de uma idosa, ou ele pode arrastar a cadeira para dar a cadeira para uma idosa se assentar. Contemplando que o ser humano é um ser racional e que ele faz tudo por uma intenção, não, a não ser aqueles que são loucos, né? Mas o ser que faz com intenção, ele sempre vai ter uma moralidade envolvida ali. É nesse sentido. Um pedreiro, por exemplo, ele está batendo martelo todos os dias, mas aquilo tem uma moralidade por detrás. Ele está trabalhando. Né? E assim, nesse sentido. Aí isso coaduna com o que o Abraham Kuyper fala. Não existe um centímetro quadrado que Jesus Cristo não fala, é meu. Jesus tem a sua lei para todas essas coisas. Porque nós somos agentes morais. Agora, se não, aí, vamos lá, a gente vai chegar no final do estudo. Se eu esquecer, eu já vou adiantar lá aqui. E isso não significa que nós devamos... Porque a gente é muito pecador, né? Aí a gente começa a pegar a lei para os outros. Né? A lei, primeiro, é para nós. É para nós. Né? A gente tem que usar a lei contra nós mesmos. Então a gente tem que meditar dia e noite sobre se estamos andando como Deus já quer. E não olhar apenas para o lado. Toda atividade da nossa vida, ela deve ser para a glória de Deus. E não tem como nós dizermos que estamos vivendo em todas as esferas da nossa vida para a glória de Deus se nós não pensamos como aquilo promove a glória de Deus. A gente, o Galvin falou, a gente segue a manada. A manada não glorifica a Deus. A manada não glorifica a Deus. O mundo está indo a passos largos para o inferno. E se a gente segue o ímpio, a gente vai estar andando conforme o ímpio que segue a passos largos para o inferno. Mas, voltando, nesse sentido, os objetos em si não são morais. Por exemplo, estudar medicina, estudar um corpo humano ali. Estudar o corpo humano em si, aquele objeto ali, né? É moral. Aquilo ali em si não, é um corpo. Agora, os agentes que são morais, que eles vão para ali, eles têm um intuito dentro do seu coração. Que a gente falou, que a gente abordou muito rápido. Por quê? Porque a lei, ela é interior, ela é espiritual. Então, externamente, a gente não consegue ver moralidade. Mas no coração do homem que se envolve com uma atividade, se ele é um ser moral e a lei é espiritual, toda atividade que um ser moral se envolve de uma maneira, vou colocar assim um termo que eu não meditei, mas um termo muito, talvez ruim, de maneira moralizante. Moral ou imoral. Aí, de acordo com a lei de Deus, é moral ou imoral. E todos buscam ser morais, mas com seus padrões.
que a gente está estabelecendo aqui é o padrão divino. Mas a gente vai, por exemplo, para a política, que o irmão Lúcio citou, né, a ala progressista, ela acha que ela é moral, querendo promover a sodomia. Ela acha que é moral. Então, nesse sentido, toda atividade humana, ela envolve moralidade. Eu não consigo contemplar uma atividade humana em que não tenha atividade, não tenha a moral envolvida no coração do homem. É nesse sentido. Aí, aqui era o nomezinho do Gerardo Voss. Isso quer dizer que a lei moral refere-se a todas as maneiras possíveis pelas quais a nossa vida interior ou espiritual se exprime no mundo exterior que nos cerca. Refere-se a toda a relação possível do nosso espírito com o nosso ambiente. Não há absolutamente nada que possamos fazer, seja na nossa vida espiritual interior ou na nossa conduta exterior, que não esteja sujeito à lei moral de Deus. O mandamento de Deus é verdadeiramente abrangedor. Envolve tudo. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Alguma dúvida? Podemos seguir? Então, a quinta regra e a sexta regra. Que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever. E aqui parece um paradoxo, né? Mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Como assim? Olha, o que Deus proíbe não há de se fazer em tempo algum, ok. E o que ele manda é sempre um dever. É sempre. Mas nem todo dever especial é para cumprir em todos os tempos. O que o catecismo está querendo dizer com essa regra? O que o catecismo está querendo dizer com essa regra? Eclesiastes 3. Existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eu não posso exigir que uma pessoa que esteja no processo de luto se alegre com os que se alegram. Ele não está capacitado para isso. Imagina, no mesmo dia, isso acontece. Na igreja, houve o falecimento de alguém e a morte de uma criança. E o nascimento de uma criança. No mesmo dia, a morte e o nascimento. Nós que estamos fora da situação, que não participamos da família do falecido e não participamos da família do menino que nasceu, nós podemos, quando estivermos com um, chorar com os que choram. Devemos chorar. Contudo, quando nós estamos na família de quem nasceu, nós devemos nos alegrar com o que se alegra. Agora, nós não podemos exigir com que essa pessoa que acabou de perder, não sei, sua mãe, seu pai, seu avô, não sei, essa pessoa se alegre. Não tem como. Ela não consegue. Ou para um militar no campo de batalha quando vem a tirar a vida do seu oponente. Uhum. Você tem o não matarás. Perfeito. Mas numa situação de guerra, Perfeito. que é uma guerra legítima, você vai estar preservando a vida, a sua própria vida e a vida dos que são ali do seu país. Perfeito. Ou um policial em uma operação também militar, que está havendo uma troca de tiros, ele não pode simplesmente baixar as armas e pensar, não posso matar. Isso aí. Então, o próprio mandamento, a gente não viu que o não matarás é a promoção da vida? Isso não significa que em todo o contexto imediato nós vamos promover e preservar todas as vidas. Isso não significa isso. Quando um policial tira a vida por motivos legítimos, de maneira, a gente vai ter um estudo sobre isso, quem é culpado do sangue do ladrão que morreu, é o próprio ladrão. Não é o policial. Deus não vai requerer o sangue do policial, não vai ser julgado por Deus por causa dessa atitude. A não ser que ele tire de maneira ilegítima. Aí existem várias situações. Campo de guerra, a mesma coisa. Deus não vai requerer, em uma guerra justa, em que as pessoas sejam culpadas do sangue inocente.
inocente, porque não é inocente. Nesse sentido. Ok? E aí, o que envolve guerra justa? Aí é um dilema. Aí é uma questão que nem toda guerra, meus irmãos, é como a da Segunda Guerra Mundial. Tem guerras que são por territórios. E aí? Então há uma complexidade. A vida não é preta no branco. Não é preto no branco. Tá? E a maioria das guerras, durante toda a história da humanidade, foi por território. Até a Segunda Guerra Mundial foi por território. Mas tinha algo, a Primeira Guerra Mundial ainda mais, mas a Segunda Guerra Mundial teve a questão, né, humanista, nazista envolvida ali. Perfeito, Lucas. Sexta regra. Que sob um pecado ou um dever, todos da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. A gente vai ver isso melhor em um estudo. Essa aqui é uma regra. Tá? É uma regra para quando houver o estudo, nós já termos esse pressuposto em mente. E esse pressuposto tem as bases bíblicas. A gente não está abrindo porque vamos ter estudo que a gente vai abrir texto por texto. Texto por texto. Senão o estudo de hoje a gente teria que dividir. Se a gente fosse abrir parte por parte da Bíblia, a gente teria que dividir primeira regra, um estudo só sobre a primeira regra. Segunda regra, só a segunda regra. Sendo que a gente vai ter do primeiro ao 10º mandamento. Então não tem necessidade. Agora, se a gente quisesse ver só das regras e não dos 10 mandamentos, aí poderia ser assim. Tá? Por quê? Porque esse aqui está envolvendo os 10 mandamentos. Né? E aqui a 7ª e 8ª regra. Que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. Isso aqui é uma parte importante, tá? Ou seja, quando Deus nos... Os 10 mandamentos. O que nós... Acho que a maioria de nós que crescemos com a fala assim, não, os 10 mandamentos são só para a igreja. O ímpio, ele faz o que ele quer com a vida dele. Faz o que ele quer. Mas, segundo a nossa posição, nós devemos procurar com que o ímpio não peque. E isso é normal, meus irmãos. Ou se a gente está no ambiente de trabalho, vamos colocar para a nossa vida sensível, está no ambiente de trabalho, a gente está vendo uma mulher conversando com a amiga, considerando que vai trair o marido. Ela está considerando se ela adultera ou se ela não adultera. Qualquer cristão que tem uma mínima possibilidade de intervir no assunto, ele vai dizer, não adultera contra o seu marido, não faça isso. Ou divórcio. É mais comum, o divórcio. Ah, vou divorciar ou não vou? Porque, segundo a minha posição, eu vou buscar que... aí é segundo a minha posição. Eu não tenho que adentrar em esferas que não são a minha. Por exemplo, você vê uma criança fazendo bagunça. Você pode, com amor, chamar a atenção da criança. Você pode. Agora, você não pode pegar a vara e disciplinar a criança. Não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque isso é a posição dos pais. Os pais podem fazer isso. Ou os pais podem delegar alguém que faça isso. Ah, como assim? É porque está dando estudo de uma maneira não só contemporânea. Durante a história toda da humanidade, não vou dar juízo igual a isso, os pais delegavam a disciplina também. Os pais delegavam. Os pedagogos, eles disciplinavam. Isso não é algo que é apenas do século XX. A professora dando uma reguada na mão da criança, isso não é exclusivo do século XX. Se a gente for ler, por exemplo, Agostinho fala que o mestre dele disciplinava ele de maneira física. Então, é nesse sentido. Então, os pais, eles podem disciplinar ou eles podem delegar. Ah, eu acho isso errado. Mais uma vez, antes, meus irmãos, de nós termos qualquer posição, a gente não pode ter uma posição de eu acho isso errado. Não existe achismo quando estou falando de Bíblia. Não existe achismo. Vamos supor, a vara, por exemplo, é algo bíblico. Vamos supor um pai, estou levando um exemplo extremo, tá? Um pai que vê um filho que precisa da vara, porque a lei de Deus, a Bíblia fala que a vara é algo bom para a criança. Mas o pai é tetraplégico. Ele consegue disciplinar a criança com a vara? É porque a gente sempre pensa a lei de Deus em relação a nós. Ah, não, mas eu acho isso errado.
Mas esse pai que é tetraplégico, ele vai ter que delegar alguém. A lei de Deus não é só para o Israel, para o Vinícius, para o Gabriel, para o Douglas, para o Fernando. A lei de Deus é para todos. Para todos. E quando nós ousarmos a concordar ou discordar nessas matérias, nós devemos ter um princípio bíblico. Um princípio bíblico. Então, os pais têm a aptidão de como vão criar os seus filhos. Nós vamos depois abordar isso no próximo slide. Que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Eu só não sei se eu inverti a regra 7 e 8, eu só preciso ver aqui. Se alguém tiver o catecismo aberto aí. Tá certo, né? Tá certo. Isso aí. Perfeito. Então, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. Isso mesmo, é a posição do outro. Né? E aqui é o dever das nossas posições. Tá? E agora a gente vai adentrar em um assunto que o Vinícius chegou a abordar. Um governo, talvez é isso que o irmão Vinícius tenha pensado também por detrás. Um governo pode buscar preservar os mandamentos a qualquer custo, eu estou dando ênfase, a qualquer custo. Ele pode buscar, porque a gente já viu, meus irmãos, o Estado não é um ente, em última instância, impessoal. Isso fala muito isso. As pessoas falam do Estado, parece que não tem pessoas ali dentro do Estado. O Estado é regido por pessoas. Se a lei de Deus é para todos, e todos têm que promover a lei de Deus, o Estado tem que promover a lei de Deus. Tá? Tem que promover. Agora a pergunta é, um governo, porque se o governo buscar ser cristão, ele não está errado. Por mais que o humanismo secular hoje diga que está, não está. Porque se hoje a gente está aqui e não está trabalhando, é porque o nosso Estado ele tem um histórico cristão. Senão estaremos todos nós trabalhando. Todos nós estaremos trabalhando. Não teria folga domingo, não. Por que nós folgamos domingo? Porque estamos no Ocidente. Ou os irmãos acham que Israel hoje tem dia do Senhor? Os israelitas estão trabalhando. Porque para os israelitas Jesus não ressuscitou. Ou os irmãos acham que o islâmico hoje está tudo fechado. Que um cristão islâmico não tem que acordar mais cedo antes de trabalhar para cultuar escondido e chegar do trabalho e depois cultuar. Porque não tem dia do Senhor domingo no país islâmico, não. A gente só está aqui hoje. Não precisamos ir trabalhar. Se nós estamos aqui, porque nós estamos trabalhando. Porque estamos em um país ainda cristão. Então, essa ideia de que não tem, o Estado não tem que promover religião nenhuma, então a gente vai acabar com o dia do Senhor. Vamos todos trabalhar de segunda a segunda. Percebo que as nossas falas têm implicações práticas. E é isso que o mundo quer. Que nós não reflitamos sobre a lei de Deus. Que nós sigamos a manada. Por amor ao próximo. Mas vamos lá. Vamos supor um governo que se propõe a ser cristão. Vamos supor. Tá? Legitimamente. Democracia, tudo mais. Ele pode fazer leis. Obrigado. Por exemplo, o governo pode buscar preservar os mandamentos a qualquer custo? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Gabriel, sim ou não? Não. Daiana, sim ou não? Não. Eu não vale. Daiane, sim ou não? Não. Sim ou não, mãe? Sim ou não? Os mandamentos de Deus a qualquer custo. Sim, a qualquer custo. 10 mandamentos. Douglas, sim ou não? Sim. Ana, sim ou não? Estamos acirrados, tem não e tem sim.
Só fala. Sim. Não. Isabela? Não. Danilo? Tô pensando. Gabriel? Não. Não ou não tem posição? Não. Tá. Alex? Sim ou não? Não. Alexinho? Não. Danilo? Sim ou não, Danilo? A vida não é sim, não, também não. Tá. Então pode. Então pode falar, Danilo. Argumente. Fala a resposta e depois o argumento. Vamos abrir Deuteronômio 22:8. Isso, meus irmãos, vai estar ligado, por exemplo, nós vamos fazer uma conexão à pandemia do Covid. (22:8). 22:8. Deuteronômio 22:8. Diz assim a palavra de Deus: Quando edificares uma casa, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhais culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Até aqui. Qual mandamento esta lei busca preservar? O sexto, correto? Para que ninguém morra. Então, essa lei aqui, obviamente, é uma lei de Deus. Então, eu vou dizer assim: se o Estado faz uma lei que tem essas leis regulamentando questão de casa, por exemplo, é legítimo. Mas a pergunta, é por isso que eu deveria fazer a qualquer custo, não é se um governo pode buscar preservar os mandamentos. É a qualquer custo. E é nessa aí que nós somos pegos pelas falácias dos governantes. Em muitos lugares dos Estados Unidos, por exemplo, pode-se advogar em favor dessa lei de que, para a preservação da vida, existem regulamentações de como a sua casa tem que ser construída. Ok. Até aí está certo. E para a preservação dessa lei, um agente do Estado entra na sua casa e verifica se está tudo certo. Porque eles querem preservar a qualquer custo. Isso é errado. Existe propriedade privada. Um governante que quer preservar a lei de Deus a qualquer custo, está errado. Isso aconteceu, por exemplo, no Covid. Não, mas eles querem preservar o sexto mandamento. Ainda que seja de segunda a sábado, e domingo pudesse cultuar, porque o culto já quebraria o primeiro mandamento, por exemplo. Mas existe liberdade que Deus deu às suas criaturas. O governo não pode, por exemplo, emitir uma lei que preserve a sua vida, tirando a sua liberdade. Sua liberdade legítima. Não estou falando libertinagem, não. Liberdade legítima. Não pode. Ele não pode fazer uma lei em que entra na sua casa para ver se você está cumprindo a lei. Não pode, meus irmãos. Propriedade privada é algo bíblico. O governo não pode adentrar na sua casa, a não ser em casos muito excepcionais. Muito excepcional, mas tem que ser algo muito excepcional. Que já tem uma vez no código de você está sequestrado, ou mandado de prisão, e assim por diante. Por crimes. Casa está pegando fogo. Isso aí. Mas o Estado hoje, porque o Estado hoje está grande, e eles dizem que é para a promoção do nosso bem. Eles dizem assim, não, por exemplo, eu vou fazer o Estado ser onisciente para que você não seja mais furtado. Isso, porque eu vou botar a câmera até na nossa casa. Mas a onisciência é um atributo do Estado? Meus irmãos, proibir um crime é uma coisa. Impedir que um crime aconteça é outra. Como a maior legitimidade de impedir que um crime aconteça é punir o criminoso, e punir de verdade, para que outros olhem e temam. O que o Estado faz hoje? Ele tenta impedir o crime
e não pune o criminoso como convém. Vamos supor, vamos botar uma lei mais palpável? A lei, por exemplo, lei seca. Se tivesse uma lei, como a lei de Deus, de que aquele que tirar a vida do inocente tem que ser morto, e ficasse ratificado de que beber e dirigir embriagado é causa de dolo, ou seja, a pessoa ela entrou ali na esfera do dolo, e uma pessoa atropela a outra e a outra pessoa morre, e ela tem que ser morta, eu tenho certeza de que as pessoas não iriam dirigir embriagados. Eu tenho a certeza disso. Agora, quando o Estado não pune o ofensor, mas busca impedir que um crime aconteça, ele entra em lugares ilegítimos. Por exemplo, uma pessoa, que aconteceu agora, a pessoa comendo pão, né? Que deu no bafômetro. Não vou dizer só pão não, meus irmãos. Por exemplo, ceia do Senhor, tem igrejas que a ceia do Senhor é em vinho. Isso não está errado, é bíblico. Aí, a pessoa veio aqui, bebeu isso aqui de vinho. Não é para embriagar. É isso aqui, é para cumprir um sacramento. Aí, se ela pega o carro e dirige, ela é multada, não sei quantos mil reais. Não, mas é para preservação da sua vida, mas a qualquer custo é ilegítimo. Tem que se entender também que o objetivo do Estado, muitas vezes disso não é preservar a vida, é só arrecadar. Não, ainda tem isso. A lei seca não é preservar acidente, é arrecadar a vida. E o Estado é chamado para punir o mal. Antes de preservar a vida, é punir o mal. Tem um filme muito bom, né, que vai tratar justamente dessa questão aí, que do Tom Cruise, Minority Report. Muito bom. Que é uma tecnologia que tinha naquela época, né, porque as três pessoas conseguiam prever o crime, aí eles montavam toda uma operação policial, quando o crime fosse acontecer, os policiais já prendiam o criminoso. Aí no desenvolver do filme, não vou dar spoiler, né, vai mostrando ali a corrupção, o governo, o Estado utilizavam essa tecnologia para manipular informações e até mesmo vai trabalhar a questão da liberdade, né? Porque ele sempre parou uma possibilidade de acontecer. Não foi deixado para ver se a pessoa no final escolheria praticar um crime ou não. Isso aí. Então a pessoa teve a sua liberdade Tirada. tirada. Sim. Porque naquela hora ali que ela poderia tirar, as pessoas confiavam unicamente no Estado. Não, o Estado realmente vai demonstrar que o Estado ali feito por pessoas manipulavam muitas questões para prender desafetos, sair impune de algumas situações. Sim. Mas a sociedade toda estava tranquila, não, porque a estatística, a Está criminalidade diminuindo. estava caindo. Mas aí o filme coloca que custo. A que custo? Isso aí. Vale perder a liberdade pela queda da estatística? Isso aí. Da criminalidade? Não coloca ali. O filme americano, né? O americano tem na sua fundação a liberdade como algo muito importante, Sim. Né? Como um valor muito importante. Que às vezes o brasileiro não tem, eu acho que por causa da sua fundação meio a banana, né? E fundação católica também. Os protestantes falaram muito de liberdade, né? Exato. Então, a gente entrega a nossa liberdade muito facilmente. Muito fácil. Muito fácil. Eu interpretei de uma outra forma a pergunta. Estava entendendo que, quando eu pensei sobre o governo, não ser necessariamente no governo contemporâneo, mas numa teocracia, né? Que a lei de Deus, quando foi estabelecida, você não preservava, você tinha diversas penas de morte, dependendo da ofensa que era causada, né? Justamente para que os mandamentos pudessem ser preservados e o povo pudesse ser preservado. Sim. Então, eu estava pensando unicamente numa sociedade plural, no nosso tempo contemporâneo, que a democracia, de uma certa forma, é respeitada a todo custo, muitas vezes. Sim. E sim que o governo de Deus, quando ele estabelece suas leis cerimoniais e civis no seu povo, na minha interpretação, estava sendo preservado de modo que o custo não haveria esse respeito, por exemplo. Aqueles que comiam, que tentavam comer o maná num dia que não poderia ser, Seria. o próprio governo de Deus estava ali impedindo que eles comessem. Perfeito. Aqueles que deixaram de cumprir, o chão abriu e foram consumidos. Então, nesse sentido, eu estava tentando compreender a questão da busca pelos mandamentos. Nesse sentido, o Douglas está completamente certo. Tá? A lei de Deus é boa, perfeita e agradável.
Agora, qual é nesse sentido, está totalmente certo. Agora, qual é o ponto? Artigo indefinido, um governo. Um governo. Não é possível, e aí a gente bate também, de certa maneira, com essa pergunta, em quem advoga, na internet tem um pouquinho disso, da teocracia contemporânea. Porque não é possível ter uma teocracia. Não é possível. Nós estamos... Oi? Não. Por causa de estar num outro estágio da dispensação. Porque em Moisés as pessoas eram imperfeitas, mas Deus era uma nação teocrática. Então, porque nós estamos em outro estágio da dispensação. Então, por exemplo, tem a lei ali sobre adultério. O cara estava com dúvida se a mulher estava adulterando ou não. Ele levava até o sacerdote e se a perna da mulher inchasse e ela estava adulterando, ela seria apedrejada e morta. Isso não tem como executar hoje em dia. Então, além de outras coisas da dispensação, igual o dia do Senhor, que o Douglas falou do quarto mandamento. O Estado pode... Aí eu vou botar um slide aqui. O Estado pode, e ele faz, em parte, mas ele pode, vamos supor, o Estado cristão, ele pode buscar promover o dia do Senhor, mas segundo o dever da sua posição. Ele não pode entrar na sua casa e ver se você está cumprindo o dia do Senhor. Perceba, nem mesmo a igreja pode adentrar na sua casa ali, na sua casa, e falar, Douglas, vou passar o dia com você, eu ver o que você está fazendo hoje. Porque a gente vai ver no quarto mandamento, a quem é direcionado o quarto mandamento? Aos chefes de família. Quem é responsável pela guarda do quarto mandamento em uma família? Os homens. Os líderes, os pastores, os presbíteros, eles são responsáveis pela guarda na igreja. Então o pastor não vai permitir, um pastor que entende isso, que tenha futebol da UMP no domingo. Não vai permitir isso. No domingo, você pode jogar de segunda a sábado, você vai jogar no domingo. Não vai permitir isso. Agora, dentro da cada família, o pastor não vai ficar, e os presbíteros não vão ficar adentrando. O que você fez hoje? Não vai. Então é nesse sentido, a qualquer custo. Por quê? Porque tem as suas posições. O governo não pode ter um agente estatal entrando na sua casa ou na minha casa para ver se estou cumprindo o dia do Senhor. Ele não pode ter, vamos supor, tá? Instalar um plug na minha televisão ou no meu computador, no meu smartphone, para ver se eu estou cumprindo o dia do Senhor. Tá entendendo? Então, você tem uma questão ali envolvendo as posições de cada uma das pessoas. Mas nesse sentido, tá certo. Nesse sentido aí que o Douglas falou, tá certo. Rapidinho, o Alex levantou. Rapidinho. É o seguinte, caso assim do agente público, seja ele policial, procurador, prefeitura, Estado, em cumprir algo que esteja fora da Constituição, fora da lei, ele como cristão, tá? Então, uma situação difícil, né? Tipo na Covid, uma senhora que está na praça, entendeu? O senhor está caminhando na praia. Sim. Ou um procurador tem que defender a prefeitura, o Estado, mesmo sabendo que está errado, vai prejudicar. Né? Em contrapartida, tem aquele lance também que Jesus mandou não ir de encontro ao governo, né? Respeitar o governo. Né? Tanto quando os discípulos se revoltaram contra o imposto cobrado, eles daí a César, e a Deus. É o que é de Deus. Então, ele não questionou se era injusto ou não. Sim. Boa pergunta, Alex. A grande questão é, vamos por partes, né? Vamos supor, vamos botar um policial que tem que prender uma idosa. Nesse cenário que você está falando. Nesse cenário. O ideal era que, se ele pudesse, evitar uma coisa. Mas também tem como que ele vai fazer essa prisão. Tem como ele, por exemplo... Meus irmãos, eu vou dar aqui... Vamos supor que está só ele. Tá? Vamos supor que está só o policial. Só está ele. Ele pode muito bem dizer, fulano, vai para sua casa, eu não quero te prender. Ele não está indo contra a lei de Deus. Assim como um soldado, por exemplo,
em um cenário de perseguição aos cristãos, e ele acabou de se converter, ele quer sair mas ele está no estado anticristão, ele, ao ver um irmão na fé, ele pode dizer, fulano, vai para sua casa. Eu não quero te prender. Agora, um outro cenário é quando ele está na companhia de outros, em que ele não consegue, não está na sua posição, impedir que isso aconteça. Não tá na sua, por isso que é importante posição. Não está mais na sua não está somente na sua responsabilidade, vou dizer assim, conseguir que isso se cumpra. Por exemplo, mesma coisa sobre o dia do Senhor. Muitos, porque se é até uma questão sobre algumas vezes a pessoa fala, tá, mas se meu pai manda descumprir a lei de Deus, então o que eu faço? Eu descumpro? Porque o quinto mandamento fala honra teu pai. Mas honra teu pai é no Senhor. Isso vai estar claro em Colossenses. Então honra o Estado no Senhor. Houve lei, agora há pouco tempo, anos atrás, para fazer casamento sodomita. E muitos magistrados cristãos pediram demissão. Porque eles não queriam fazer casamento sodomita. Você ia falar? Você tinha levantado a mão antes do Alex. Acabei. Não sei se ficou claro, mas... É interessante também o texto que o próprio Alex citou. É interessante, porque às vezes a gente tem uma interpretação rápida, né, e acha que Deus, Cristo, ali, quando ele responde aquela questão, ele está colocando de um lado Deus e de um lado César, representando ali o Estado. Né? Então ele fala, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Mas quando a gente vai meditar mais profundamente sobre isso, tudo pertence a Deus, que está acima de César, e alguma coisa específica pertence a César debaixo de Deus. Isso aí. Então, nessa questão do tributo, tudo que envolve o Estado, a nossa interpretação é, eu dou a César na medida que eu estou observando os mandamentos de Deus. Sim. Porque Deus está acima de César. Isso aí. Deus está acima do governo e eu obedeço o governo na medida que esse governo está em consonância com o mandamento de Deus. Por exemplo, eu, na pandemia, tinha uma ordem expressa de não poder sair de casa. Expressa. Eu entendi como cristão que essa ordem violava a minha liberdade. E não tinha base bíblica. Porque o Estado não pode, a qualquer custo, sob o argumento de preservar a vida, me proibir de exercer as minhas atividades dentro da minha liberdade. Não era crime. Veja, aquilo era ilícito. O que eu fiz? Corri na praia. Para praticar atividade. Eu não ia ficar dentro de casa morrendo com minha imunidade caindo. Isso aí. Na verdade, eu estava indo. A ordem, na verdade, estava prejudicando a minha própria vida. Isso aí. Né? Então, como é que eu fiz isso? De maneira a não ter um confronto diretamente com o Estado. Sim. Eu ia lá fazer minha corridinha e voltava para casa. Sim. Mas algumas pessoas não fizeram isso porque, pô, isso eu estou errado, é crime. Estou fazendo é crime. Mas se a gente for seguir tudo que está na lei, é crime, só porque está na lei, a gente legitima o Estado nazista. Sim. Porque tudo que os nazistas fizeram estava na lei. Imagina um cristão vivendo naquela época. Tudo que estava, aquelas coisas que a gente vê em fotos de mulheres judias nuas na rua sendo humilhadas, aquilo ali era legal. Era lícito, de acordo com as leis nazistas. E ele deveria fazer. Você deveria tirar escárnio. Você não poderia pegar aquela mulher que estava. A gente vê fotos nua sendo humilhada na rua e tirá-la dali se você era espancado pelo soldado alemão. Você não podia intervir. Imagina como é que. Mas se a gente for seguir a risca, tudo que o Estado faz está na lei, a gente pode fazer, a gente volta lá para 1939, ali quando começou o Estado nazista, e legitima tudo que foi de 39 a 45. Né? Porque estava na lei, era lícito. Então, o papel do cristão, que é realmente essa ideia de discernir, né? Por isso que a Bíblia fala o tempo todo, nós devemos discernir. É cada um, segundo a Bíblia de Deus, porque, como o Danilo falou ali, né, preto no branco, né? Realmente a vida é isso, cada um vai ter que colocar aquilo dentro de uma balança, de acordo com a lei de Deus, e verificar ali o que pode e o que não pode. Isso às vezes é um exercício individual, que é uma circunstância que pode ser específica para a sua vida, que vai ser diferente para o próximo. Você pedir ao Senhor para que ele ilumine a sua mente. Sim. Por meio do Espírito, para você tomar uma decisão ali. Sim. A questão moral, né? Mas só para corroborar o que o Vinícius está falando, a gente não está dizendo aqui no final, por exemplo, do Decálogo, que a gente vai chegar no apogeu do conhecimento e não vai haver mais dilemas morais. Dilema moral é algo que está na realidade do mundo caído. O filme histórico, né? O filme que retrata uma questão histórica, Enigma, eles descobriram o enigma dos nazistas e eles sabiam que os nazistas iriam
afundar um navio. Né? Iriam matar várias pessoas em um navio determinado. E eles decidem deixar que esse navio seja abatido para que os nazistas não descubram que eles tinham decifrado o código, para que eles continuassem decifrando e fossem no ataque em um ponto central e acabassem com a Segunda Guerra. Esse ponto, por exemplo, se deveria ou não ter impedido o abatimento do navio, é um dilema moral. É cabível que alguns advoguem que não deveria impedir o abatimento do navio e confiar na providência. E outros que digam, não, mas na responsabilidade humana era melhor para a guerra que cada um na sua função deixasse que acontecesse, porque já era previsto, já era o que e fosse no ponto central e acabasse com Hitler. Percebeu um dilema moral. Dentro da Igreja de Deus, nós vamos ter dilemas morais. Ainda mais se nós tivéssemos, por exemplo, um cenário em que o Brasil entra em guerra. A gente não pode se dividir por causa de dilemas morais. A gente tem que entender e ter maturidade que não, isso é um dilema moral. Eu não vou odiar um irmão porque pensa diferente de mim. Né? Existem dilemas morais, né? Só voltar que eu ia falar antes, tá. Eu respondi o Alex. Uhum. Falei complementei, né? A questão da teocracia. Na lei de Deus, teocracia. Lá com o povo dos israelitas. Já tinha a questão das esferas. Já né? tinha. A esfera não está na nova dispensação. Não tá. Aquele próprio texto que você colocou de Deuteronômio, por exemplo, que vai falar para você fazer, né, as regras da sua casa para que caso aconteça um acidente e você não seja culpado de sangue, em nenhum momento você vai ver a lei de Deus possibilitando o governo teocrático entrar na Não casa pode. das pessoas. É só se alguém morrer que você vai ser julgado. Aí entra na punição, aí Isso sim aí. é a legitimidade do Estado. Isso aí. Então até na teocracia não era a qualquer custo. Era a qualquer custo. Até na teocracia tinha as esferas do Estado, da igreja, né, que tinha essa mistura, né, sim. mas tinha essa divisão. O sacerdote não poderia governar como o rei não poderia fazer o rito do sacerdote. Nesse sentido. Saúl, né? Saúl, Gabriel Arantes. Não, eu ia comentar justamente o que ele falou sobre os nazistas, pelo episódio que o Alex falando, porque se a gente pensar que o Estado, ele, muitas vezes ele vai conflitar com a vontade de Deus, então a gente simplesmente fala que está, no caso de uma gente tá na praia prendendo um velhinho porque está na pandemia, sai de casa. A gente está delegando ao Estado uma confiança de que as leis são justas, que apenas as leis de Deus são justas, mas a lei do Estado não é. Sim. Até pensando, por exemplo, que ele deu do filme, acho que ele Isso aí. mas tem sempre aquele dilema, né, entre liberdade e segurança. O Estado, ele caminha entre essas duas, ele torna um pouco a nossa liberdade para oferecer a segurança em diversos pontos. Mas se a gente pensar na Bíblia, a função do Estado está lá em Romanos 13, não sei se é o ponto que fala, além da em Romanos 13, a função do Novo Testamento do Estado, que é punir o mal e exaltar o seu bem. Se vocês pensar isso, o que o Estado poderia fazer que tem hoje, além de polícia, serviço de polícia, justiça? Sim. Mas o Estado tem avançado a sua função muito mais do que a própria Bíblia dele tem que o Estado, por exemplo, na questão dos impostos. Arrecadar mais impostos do que seria necessário para poder, sei lá, cuidar da nossa previdência. Uma sim. coisa que não tem uma base bíblica. Sim. Para poder cuidar da saúde e educação. Então a gente precisa pensar também em qual é a função do Estado e se submeter enquanto a gente, ou sendo estatal ou não, o que a gente está, o que está sendo conflitado entre a lei de Deus e a lei de Deus. Por exemplo, a questão do Brasil é uma coisa muito clara. Muito claro. Se chegar ao ponto do Brasil exigir dos funcionários algo dessa magnitude, é óbvio que a gente tem que conta. mas tem coisas que tem que ser uma mudança menor. O Matheus, o funcionário estatal, trabalha na Receita Federal, por exemplo, ele vai extorquir a pessoa para poder cumprir imposto ou não? Então, uma coisa muda, uma coisa tem que ter conta. A gente, por exemplo, eu não vou abrir porque já passou da hora, mas esse texto aqui vai dar a responsabilidade dos pais educarem seus filhos. Os pais, tá? Então, a Constituição brasileira está errada quando diz que é um dever do Estado e da família educar as crianças. Está errada a Constituição brasileira. Por que o Estado moderno, assim como o Estado antigo, os impérios antigos, odiavam a igreja? Porque a igreja é quem tolhe o poder do Estado. A igreja tira o poder estatal. A gente pode dizer, olha, é errado, não é dever do Estado cuidar da família.
cuidar das crianças, né? Isso chegou ao ponto, eu lembro da minha antiga igreja, que um debate sobre isso, uma menina comentou que a gente falou sobre o poder do Estado de interferir na igreja, não só era na época da pandemia, mas ela falou que, por exemplo, alguns discursos, o pastor chegou no tema LGBT, de que o Estado tem interferido nisso, acredito que daqui para frente, pode ser que até alguns anos, a impedir que seja feito o casamento gay, o pastor pode ser punido por isso. Eu vi o professor que foi punido porque foi contra a ideologia de gênero na Inglaterra, ou impedir uma pregação contra temas desse tipo Sim. sejam pregados. Então, a menina falou que se a pessoa for ter um discurso antidemocrático, o Estado, uma menina dentro da igreja defendeu isso, o Estado tem poder de regular o que a igreja pode ser pregado ou não. Então, se isso ofende alguém de fora, isso pode ser impedido. Isso não é bíblico. Né, amigo? Então, assim, Só que usar o termo antidemocrático. é como se democrático fosse uma coisa que a gente sempre A igreja... Pode concluir, desculpa. Não, é só isso, dizendo que às vezes a gente tem delegado ao Estado mais autoridade do que a própria Bíblia e a própria Bíblia. A igreja já foi contra imperadores, ou seja, contra sistema, né, de imperadores. A igreja já foi contra reis, monarquia. A igreja já foi contra a aristocracia. A igreja agora está indo contra algumas questões da democracia. Por quê? Porque não há um governo que seja 100% justo. Um governo 100% justo é a monarquia absolutista de Jesus Cristo. É essa que a gente defende. E não importa se a gente está vivendo debaixo de uma ditadura, debaixo de uma aristocracia, debaixo de uma democracia ou debaixo de uma monarquia. A gente sempre vai defender, em última instância, que o Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre o Estado e é o Senhor das nossas vidas. É isso que a gente vai defender. Com isso, rapidinho, a gente também, concordando, ele vai até no próximo slide, mas existe uma margem cristã em que algumas coisas que não são proibidas pela palavra de Deus, a gente vai ver do primeiro e 10º mandamento, não significam que o Estado não pode fazer de acordo com a consciência social da época, da sua época. Então, existe uma liberdade da sociedade em dar funções para o Estado. Como assim? Não tem na lei de Deus de que o Estado tem que fazer praça. É pecado o Estado fazer praça? Não é pecado o Estado fazer praça. Não tem na lei de Deus, por exemplo, ter escola pública. É pecado ter escola pública? Não é pecado ter escola pública. Agora, é pecado quando o Estado diz que é obrigado o seu filho a frequentar a escola pública. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Por exemplo, imposto. Imposto é um assunto muito sensível. A gente tem que buscar minimizar os impostos. E a Bíblia fala que a nação ela vem a ruir quando tem muito imposto. Mas nós temos essa briga com o Estado desde o Império Romano. Quando Paulo escreveu isso, ou quando Jesus falou sobre César, o imposto sobre César era algo surreal e não tinha devolução, não tinha saúde pública, não tinha escola pública, não tinha nada disso. E mesmo assim Jesus falou, dê a César o que é de César. Mas isso significa que nós não devamos buscar, já que está no ambiente da democracia, uma república, fazer com que tenha menos impostos? Sim, por quê? Porque isso é bom, porque a lei de Deus, Deus fala na sua palavra que a nação ela é melhor quando ela tem menos impostos. Tá? Mas é só para a gente não cair, porque qual é a intenção aqui? Na lei de Deus, a gente tem que chegar no final da lei de Deus e entender que o ideal é que esquerda e direita estejam debaixo do senhorio de Cristo. Então a esquerda, ela, não estou falando a esquerda hoje progressista, que quer casamento homossexual, sodomita, que quer... Não, estou falando a esquerda no sentido anterior de que quer um Estado um pouco maior e a direita que quer um Estado um pouco menor. Então vamos supor que a pauta da esquerda fosse apenas se ter escola pública, escola pública ou hospital público. Fosse essa, enquanto a direita fosse, não pode ter hospital público e não pode ter educação pública. Seria duas pautas legítimas. Por quê? Porque a lei de Deus ela não diz, ela deixa isso para a liberdade da sociedade. Ela deixa isso para a liberdade. Agora é ilegítimo, mais uma vez, quando a escola pública é obrigatório o seu filho frequentar a escola pública ou uma escola regulamentada pelo Estado. E isso é pecado. Mas a nossa intenção aqui é demonstrar que a lei de Deus, o foco da lei de Deus, porque, meus irmãos, sempre teve partidos nos governos. Na monarquia, Roma, lá no Senado romano, tinham partidos do Senado romano. Na monarquia francesa, tinham partidos da monarquia francesa. Na monarquia brasileira, existia o partido conservador, existia o partido liberal. Então a igreja tem que estar além disso. Então,
A gente vai entrar em outras coisas, mas só para... Durante os 10 mandamentos isso vai ficar mais claro. Tá? Alex, quer complementar? Então, as leis civis podem ter a mesma extensão e aplicação da lei de Deus? Não. Por que não? Porque a lei de Deus, a extensão dela é no coração do homem. Aí, voltando ao que o Gabriel falou, o Estado pode dizer assim, Gabriel, paga o imposto. Dê a César o que é de César. Mas o Estado não pode dizer, Gabriel, paga o imposto feliz. Agora, Deus pode falar assim, Gabriel, frequente o meu culto. Gabriel, frequente o meu culto feliz. Porque a lei de Deus, ela não está só no exterior do Gabriel, ela está no interior. O Estado não. O 1984 vai abordar um pouco isso. Um livro que tem uma cena pesada, mas é a ideia do Estado tirânico. Né? Que o Estado tirânico, ele quer ir no coração do homem. Ele quer que não você apenas cumpra, mas que você concorde e diga, eu faço isso porque eu estou feliz. O Estado é sempre bom. Isso não, meus irmãos. Então o Estado jamais pode querer a mesma extensão e aplicação da lei de Deus. O Estado não pode querer que eu fique feliz, vamos só um exemplo tosco, né? Fique feliz de, sei lá, vou dar um exemplo tosco, botar o cinto de segurança para ir daqui até a padaria. E não pode dizer que eu fique feliz. Por mais que o cinto de segurança seja para a preservação da vida. Não estou indo contra, não. Usem o cinto de segurança. Mas estou falando de felicidade. Não vai. Tá? Então, num ambiente de 20 km por hora, daqui, se eu morasse ali no final da rua, e viesse aqui, e nesse 20 km por hora, um policial me parasse, se eu tivesse sem cinto, eu seria multado. Então, a gente usa até nesses pequenos percursos o cinto. Né? Que a probabilidade de acontecer um acidente é nula. Praticamente. Mas, ele não pode obrigar que eu faça isso feliz. Tá entendendo? É só nesse sentido. Mas use o cinto de segurança. Só para usar um exemplo menos polêmico, para a gente não entrar em outras searas. Tá? Então, perguntas. Existem regras para uma boa compreensão do decálogo? Sim ou não? As perguntas não estão difíceis. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Quantas regras existem no catecismo para a boa compreensão do decálogo? 2 tábuas, 8 ou 7? Quantas? Só o Douglas está na BBD? Quantas, Gabriel? 8, todo mundo? 8. Por último, onde encontramos essas regras que devem ser observadas? Nas Sagradas Escrituras, no coração dos homens ou na Igreja de Jesus Cristo? Nas Escrituras. Nós não fazemos nada por ser tradição de homens. Tá? Ou por ser algo que está no meu coração. Tá? É porque é bíblico. Por ser bíblico, nós fazemos. Meus irmãos, vamos encerrar por hoje. Perguntas